Gente, boa tarde. Hoje nós vamos estar tratando esse sistema de injeção UIS. Na verdade, seriam unidades injetoras. Esse sistema, ele mesmo vai gerar a pressão para, no caso, pulverização. Ele está integrado com o bico injetor, tá? É usado em alguns motores pesados, tá? Se a gente pegar, é usado na linha Scania, é usado na linha de alguns motores que nem Iveco, tá? Os motores, no caso agrícola, também muitos usam esse sistema. E aí existe isso aí também em alguns automóveis também, diesel, que andam mais lá fora. Então é um processo assim que é bem utilizado. Nós vamos falar de algumas características desses caras aqui e o funcionamento dele e depois os componentes que tem aqui. Eu não consegui achar um sensor que depois a gente vai comentar o que é aí para vocês entenderem como é que funciona esse camarada. Bom, esse cara aqui é a mesma coisa que ele funciona basicamente parecido com aquele outro que a gente viu que era o sistema unidade de pressão, tá? Só que para ele funcionar ele vai ter que ter uma bomba, no caso, gente, que alimenta o sistema até chegar, no caso, nas unidades de pressão. Isso quer dizer que eu vou ter, no caso, essa bomba alimentadora ou bomba de alimentação, que o pessoal chama, ela pode ser mecânica e em alguns casos pode acontecer que a gente tenha algum sistema elétrico, tá? Para veículo leve, a gente tem alguns modelos que usa esse sistema elétrico aqui. Então, ele puxa até a bomba, no caso, que gera alta pressão. É uma bomba de baixa, na verdade, que a gente chama, né? E ela puxa até no caso, a unidade para poder fazer, no caso, o recalque depois para aumentar a pressão, chegando aí 1.600, 1.800 bar. Existe, no caso, os veículos novos aí que está chegando até 2.200. Aí depende, no caso, o modelo que a gente tem, tá? Aqui ele fala que tem uma válvula eletromagnética ou válvula magnética, tá? A qual é a peça integrada no módulo de injeção. Isso quer dizer, vai estar tudo junto. Então eu tenho lá a bomba de recalque, o bico e essa válvula eletromagnética, o solenoide que o pessoal fala. Recebe os sinais da caixa de comando, que na verdade seria, dependendo do modelo aqui, a gente vai ter uma caixa ou um microprocessador lá, também na cabine e outro, no caso, no motor, tá? E a partir daí, gente, o que ele vai acontecer? Ele vai ter um bico injetor que vai dentro da câmara de combustão para fazer a pulverização. Erroneamente, o pessoal fala em atomização, no caso do combustível. Então, só para a gente ter uma ideia, ele vai estar pulverizando, tá? E esse aqui, ele tem entre 5 e 6, no caso, furos de injeção, no caso, na ponta do injetor. A partir na parte que vai dentro da câmara, ele é um sistema mecânico feito em aço inox para aguentar, no caso, a temperatura e não ter deformação. Mas mesmo assim, com o passar da utilização e fadiga, no caso que a gente fala, de tanto ele trabalhar naquela condição, vocês vão ver que ele vai chegar a um ponto que ele vai desgastar a parte interna, onde a agulha está sentada. Daí eles fazem teste de vazão, teste no caso de estanqueidade, que se tiver gotejando vai ter que substituir esse cara aí, tá? E
Isso torna, no caso, um pouco mais barato que aquele modelo que a gente fala que vai ter que trocar inteiro o conjunto, tá? Aqui, ó, uma visão geral que a gente tem aqui no caso do conjunto, tá? Então, eu tenho o nosso reservatório, o nosso reservatório aqui, a gente vai ter uma alimentação, esse aqui geralmente para diminuir a temperatura, um trocador de calor, que o pessoal fala, né? A nossa bomba alimentadora, que é de engrenagem, tá? Ela alimenta, chega, no caso, a nossas unidades de injeção, e para que ela controle, eu tenho um controle na parte eletrônica, a gente tem aqui alguns componentes que vão estar, no caso, interligados aqui no sistema, tá? Seriam nossos sensores. O nosso módulo, a caixa de comando aqui, essa aqui é a unidade que vai no motor, e tem uma unidade que vai dentro, no caso da cabine lá, para fazer alguns comandos que ela necessita, e ela vai ter uma interligação igual a gente viu do PLD, junto com essa daqui, tá? Essa válvula aqui que vocês estão vendo é uma válvula de regulagem de pressão. Quando excedeu a pressão aqui, o que ela vai fazer? Ela vai retornar, no caso, ou retroalimentar, no caso, a bomba de novo, para fazer o ciclo vicioso aqui, tá? Esse aqui é um pré-filtro, que vocês estão vendo aqui, na linha de saída da bomba, e um pré-filtro. Um pré-filtro, no caso, na entrada lá, ou no pescador que a gente fala, tá? Aqui, como a gente já tinha visto, então ela tem aqui alguns componentes. Então, a unidade que eu falei para vocês, essa parte de cima que é recalque e retorno, que não é a nossa bomba, no caso de alta pressão, o bico injetor e aqui o nosso solenoide. Para ela estar trabalhando perfeitamente, tá? A gente tem aqui um sensor de temperatura, tá? Que pode ser de água, temperatura de óleo, temperatura de combustível, tá? E ar, tá? Esse, no caso aqui, é a pressão de ar e, no caso, temperatura de ar e pressão. Porque daí ele vai verificar a demanda e vai aumentar a quantidade de injeção que a gente tem de combustível. E sensores, gente, nesse modelo aqui tem uma característica de trabalhar, eles falam que é 2 ou 3 sensores de rotação. Na verdade, um é para verificar o funcionamento do motor, a outra vai estar verificando o primordial de tudo isso aqui, gente. Na verdade, esse cara aqui é o elemento principal desse conjunto, tá? Porque aqui a gente tem integrado a bomba, o bico e o solenoide, que vai estar, no caso, fazendo aí ó, os movimentos e as necessidades, por exemplo, que vai estar no sistema. Para que servem os sensores? Os sensores vão pegar, é como se ele estivesse captando as oscilações que a gente tem, no caso, temperatura, densidade e volume, no caso de líquidos, no caso do combustível, do óleo e da água, né? Para, no caso, estar interferindo ou mudando, no caso, essa resposta que a gente tem aqui de alimentação. Ou o quanto que vai estar, no caso, alimentando de combustível. Aqui
Assim como aquele sistema que a gente viu lá na unidade que é separada a bomba, esse sistema aqui, o sistema também é acionado pelo comando de válvula, tá? Só que nesse caso, gente, tem uma coisa de diferente. Naquele lá a gente não tinha regulagem, não tinha nada disso. Nesse cara aqui eu vou ter que fazer regulagem, no caso, da unidade injetora. Isso quer dizer que em algumas situações a gente vai ter que pegar, na hora que for fazer a regulagem de válvula, conferir para que a pressão exercida ou gerada, no caso, na unidade de injeção, ela seja a mesma para todos os parâmetros necessários, tá? Para baixa, média e alta as rotações aqui, em que isso influencia, no caso, no consumo de combustível. Aqui a gente vai estar uma descrição, como é que vai estar funcionando no caso, inicialmente. Depois eu tenho ali uma simulação para vocês estarem vendo, em relação ao que a gente vai ter que estar olhando, como é que ele vai ser acionado. Então a gente vai ver que é um processo mecânico, por causa que ele vai depender do comando de válvula para poder estar acionando. É parecido com aquela bomba que a gente viu no caso também unitária, tá? Só que agora eles integraram tudo numa peça só, tá? Então a gente tem aqui, inicia a geração da alta pressão, a caixa de comando envia uma corrente para a válvula eletromagnética ou válvula magnética, que está acoplada ao próprio bico. Na sequência, a agulha da válvula fecha a ligação entre o lado da baixa pressão e a câmara de alta pressão. Então, ela fecha para poder, no caso, começar a aumentar a pressão. O combustível é pressurizado, isso quer dizer, a gente tem restrição na passagem, quando a gente tem restrição na passagem, há um aumento, no caso, de pressão dentro do circuito, tá? Que ele coloca aqui que é a bomba de alimentação, no caso, de alta pressão. E quando a pressão na câmara de alta pressão fica alta, o bico injetor se abre. Isso quer dizer, ele tem lá uma referência de abertura de aproximadamente, por exemplo, em torno de 250 a 280 bar de pressão. Ele consegue elevar a agulha do bico injetor. Quando ele fez isso, gente, a pressão ela tende a aumentar porque vai ter o deslocamento, no caso, do êmbolo dentro da câmara de alta pressão, tá? E quem faz a restrição são os furos do bico. E aí a tendência é que ocorra, por exemplo, essa pressão chegar em torno de 1.600 bar, e é onde a gente vai ter uma pulverização, e quando ele pulveriza dessa forma, ele fica mais fácil de inflamar, tá? Isso quer dizer que nesse exato momento eu tenho calor gerado, ou calor latente gerado pela pressão do ar que foi comprimida dentro da câmara de combustão, só faltando, no caso, o combustível. E nesse exato momento ocorre o débito. Quando a gente fala que ocorre o débito, ele deu, no caso, a injeção de combustível dentro da câmara de combustão. Ocorreu isso aí, começa, no caso, a dar explosão e começa a fazer o quê? Empurrar o pistão para baixo. Então, eu estou gerando o quê? Energia, tá? Processo inverso, quando terminou esse processo, o que da processo de injeção, o comando é interrompido. Então, quando ele interrompe esse comando, nesse sistema, o que acontece? Eu desligo, no caso, a minha válvula eletromagnética. Então, ela deixa, no caso, de aliviar a pressão no circuito, porque a função dela é diminuir, no caso, a pressão para diminuir a estanqueidade, tá? E nesse exato momento, o que acontece? A ação de mola ou mecânica fecha a agulha. Fechou a agulha, deixa de injetar, corta, no caso, e ele vai fazer isso
na ordem de ignição prevista, no caso, pela parte de desenvolvimento do motor, a engenharia, e vai fazer isso constantemente, tá? Nesse caso aqui, a gente está vendo aqui, nesse motor, aonde que está o comando de válvula? O comando de válvula, ele não está no bloco, ele está aonde? Está lá no cabeçote, tá? Se vocês pegarem os motores da Scania, o motor Iveco, esse comando ele fica, no caso, locado lá dentro, no caso, do cabeçote. Se vocês pegarem um comando, por exemplo, da DAF, que trabalha um pouco diferente, que é aquela bomba, aquele outro sistema que a gente falou, o comando ele fica dentro do bloco do motor, tá? E aqui, a gente tem um visual geral, no caso do acionamento ou do sistema de injeção com unidade injetora. O que a gente tem aqui? Tem a unidade, que ela vai na parte central, no caso, no meio das 4 válvulas, tá? Ela tem um comando aqui, que é mandado pela central, que a gente tem aqui o solenoide. A caixa de comando, que na verdade seria a nossa central, aqui. Aí eu tenho aqui algumas coisas que vão estar, no caso, se beneficiando. Então, o que eu tenho aqui? Um sensor de eixo do comando, que geralmente ele vai identificar o sensor de fase, primeiro cilindro, tá? Depois eu tenho um sensor de temperatura, no caso do refrigerante, ou no caso, líquido de arrefecimento, que vai, no caso, detectar se o motor está frio, está quente, e qual que vai ser o débito que ele tem que dar de injeção. Um sensor, no caso de rotação, e um sensor de pedal de acelerador. Esse sensor de pedal de acelerador pode ser integrado, no caso, do próprio pedal, ou ele poderia ter uma caixa separada que vai ter lá um resistor que vai estar informando, no caso, se eu estou em marcha lenta, média carga, a plena carga. Então, dessa forma que ele vai estar verificando. E esse sensor que a gente tem aqui próximo do turbo, tá? O sensor de pressão do turbo compressor, na verdade é sensor de temperatura e pressão no caso do ar. Por quê? Conforme o volume, que é, no caso, aspirado, ou a pressão aumenta ou diminui aqui nesse cara, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter que aumentar o débito no caso da injeção. Então, ele pega como referência a temperatura no caso do motor, sensor de temperatura do ar e pressão do ar, tá? A rotação, única e exclusivamente, ela vai estar identificando para mim que o motor entrou em funcionamento. E o posicionamento do acelerador, se ele está em marcha lenta, ou meia carga, ou no caso, se ele saiu da marcha lenta ou está em plena carga. Então, nesse intermédio entre ele totalmente desacionado e ele totalmente acionado, existe N locais que ele poderia estar. Então, a informação que esse cara vai estar dando lá é um sinal elétrico, por exemplo, para o módulo, e o módulo, no caso aqui, recebe essa informação e parametriza e manda, no caso, aumentar ou diminuir a quantidade de combustível injetado, conforme demanda que a gente tem, olhando o posicionamento, no caso, desse pedal de acelerador, tá? Alguém tem dúvida? Alguma coisa, pergunta, questionamento? Sossegado até aqui? Aqui, gente, ó, então eu tenho aqui as fases que eu tenho, no caso do meu sistema. O que eu gostaria que vocês olhassem aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui um balancinho que é como se fosse de uma válvula para abertura. Só que esse balancinho, ele aciona esse pistão que vocês estão vendo aqui, tá? Que é a fase de enchimento? Ele está puxando o óleo diesel, mandando até aqui, alimenta, ó, se vocês forem ver aqui, gente, ó, ele vai fazer um caminho, entra aqui, abre o solenoide, desce, vem aqui, ó, aqui alimenta, enche a câmara. Se isso aqui trabalhou, ou trabalhou na posição aqui, que é o lóbulo que a gente está vendo aqui em outra posição, o que ele vai acontecer? Ele vai mudar essa posição, vai alterar o posicionamento no caso desse pistão.
enche porque a câmara, no caso, puxa, succiona. E essa outra pontilhado que vocês têm aqui, ó, que ele está mostrando retorno, ó, então ele está voltando, no caso, que é uma válvula pé calibrada, que volta para a retroalimentação ou volta para dentro, no caso de tanque de novo. Toda vez que vocês veem no sistema hidráulico esse formato que vocês estão vendo aqui, ó, é tanque, tá? Ou reservatório, no caso do sistema. E aqui eu tenho, no caso, uma haste que vai interligada, no caso, aonde? Num rolete aqui que vai acionado pelo comando de válvula. Aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ele tem uma regulagem. Então, existe um procedimento, por exemplo, na hora de vocês fazerem a aferição e regulagem de válvula, que vocês vão ter que regular e já verificar isso aqui. A princípio, quando vocês vão mexer com a parte de gerenciamento eletrônico, o adequado é que vocês já façam, no caso, essa averiguação no sistema, tá? Então, é uma forma de você estar concluindo que todas as unidades, se foram 6 cilindros, se foram 4 cilindros, está com a mesma pressão, no caso de injeção, tá? Até então, o que a gente está vendo aqui, gente? Esse comando elétrico que vem aqui nesse solenoide, o que ele comanda? Ele comanda única e exclusivamente o quê? O sinal para abertura, no caso, e a passagem do quê? A alimentação que a gente está vendo aqui, a alimentação de baixa pressão. Eu vou ter alta pressão a partir que eu gerei aqui, no caso, pelo posicionamento que ele vai estar enchendo, ele vai estar puxando a flecha, está indicando aqui que está enchendo, ele enche aqui embaixo. Se a gente, no caso, der a sequência aqui, o que ele continua fazendo? Ó? Agora, ele vai começar a mudar a posição aqui, ó, e o nosso comando, o lóbulo aqui que vocês estão vendo, ele vai começar a acionar, vai empurrar esse cara para baixo. Quando ele empurrar para baixo, o que vai acontecer? Ele vai fechar esse retorno. Se ele tiver algum retorno aqui, ó, ele volta aqui e faz isso aqui, gente, ó. Volta para dentro, no caso do conjunto. Se a gente prestar atenção aqui, ó, essa é a linha de alimentação, essa é a linha de pressurização. Então eu desço aqui, vem. Essa ponta que eu falei para vocês aqui embaixo, que é a agulha. Então, a partir dessa parte de baixo aqui, ó, existe, no caso, os reparos mecânicos que podem ser feitos. Tá? Então, o que o camarada pode fazer? Eu estou com um problema na minha unidade injetora que ela está gotejando, ela está, no caso, não está tendo estanqueidade. O camarada vai levar ela numa dessas oficinas que mexe com sistema de gerenciamento de bomba injetora, alguma coisa assim. Eles vão trocar esse elemento aqui da ponta, no caso, tá? E atrás dessas molas aqui que você está vendo embaixo, que esses pontinhos que estão redondos aqui, existe os calços que a gente coloca. E esse calço, ele vai ter a pressão mínima, no caso, que ele vai chegar para abrir, no caso, esse conjunto, tá? Então, ele gera inicialmente no 280, 200 e pouco, ele vai abrir, e aí quando ele começa a pressurizar e descer esse pistão para baixo, que ele mostra esse sentido aqui, a tendência, porque ele tem orifícios calibrados, que é aumentar a pressão para pulverizar o máximo possível. Isso quer dizer, ele deixar o mais... não é gaseificado, gente. A pulverização ela vai chegar num ponto em que as gotículas que vão ser formadas é muito pequena, tá? E com isso eu tenho a melhor, no caso, mistura homogênea entre ar e combustível que estão sendo injetados, e aí eu tenho uma inflamação. Porque eu preciso, volto lá de novo a falar, mesma coisa a vocês, eu preciso de ar, eu preciso de combustível e eu preciso de calor. Eu vou ter dentro de uma câmara de combustão ar e o calor gerado por causa da pressão muito alta. Eu só não tenho combustível. Então, quando chegar o posicionamento máximo, vai dar o quê? O débito. Então, injetou aqui, ó. Na hora que ele injetou, o que aconteceu? Ele empurrou isso aqui no máximo para baixo, ó. Parte desse aqui vai ser jogado até, no caso, ele cortar a alimentação desse cara. Na hora que ele cortou, o combustível ele vai dar retorno para onde? Em função, no caso, para a linha de baixa, que eu vou estar uma pressão que não seja, no caso,
em demasia. Tanto é que a gente tem uma válvula aqui, ó, de esfera, ela só passa no sentido. Se ela tentar voltar, não volta, tá? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Acabou esse processo, o que vai acontecer? Chegou no processo de redução de pressão. Final do curso, acionou totalmente aqui, ó, no caso, o conjunto. A hora que ele girar isso aqui de novo, fase de redução, ele vai começar de novo o processo de alimentação, que isso aqui vai começar a subir de novo, vai estar num processo de novo, esperando para estar na vez dele de débito de injeção, que o comando que determina por causa do posicionamento, no caso, desses cames aqui que a gente tem de acionamento. Aqui está falando, ó, a nossa unidade injetora ela é montada diretamente no cabeçote do cilindro do motor. Isso quer dizer, no próprio cabeçote, se eu for motor 4 cilindros, 4 unidades injetoras. Se for 6, 6 unidades injetoras. O eixo do comando, no caso do motor, aciona uma alavanca, que é aquela que a gente viu lá. Se a gente voltar ali novamente, ó, essa alavanca aqui, tá? Ele tem esse acionamento aqui, ó. Empurra a haste empurra o balancinho. Aí eu vou ter lá o quê? Que por sua vez força o pistão da bomba através do pino esférico a subir e descer no corpo da bomba, e a mola do tucho pressiona a alavanca de retorno na sua posição inicial. A combustão flui através dos furos de entrada para a câmara de elemento da bomba e lá para o bico injetor integrado. Gente, então a gente tem essa mola aqui, que a função dela é fazer ele voltar na posição, no caso, inicial. Ele não tem nada que faz ele voltar via parte mecânica. O que vai acontecer, a mola ela vai ser comprimida, na hora que ela estender, ela vai fazer, no caso, o enchimento de novo da câmara. Então, se vocês começarem a prestar atenção aqui, ó, ele tem alguns elementos que ele quer mostrar aqui para vocês. Ó, lembra que eu falei para vocês que tem uma agulha? Esse aqui em azul aqui dentro é a agulha que a gente chama. E esse em branco que está aqui é o nosso, no caso, elemento, no caso do bico, tá? E ele mostra todo em separado. Então, eu tenho aqui o bico aqui, ó, ele em separado aqui grande, que é a nossa câmara do elemento, tá? E bico injetor que está aqui, onde vai estar os orifícios embaixo. E aqui eu tenho o corpo da bomba. O que é o corpo da bomba? Esse camarada aqui, através, no caso do solenoide, ele vai estar abrindo e fechando, no caso, a passagem, no caso, do fluido, ou no caso do nosso óleo diesel, tá? Então, o óleo diesel está funcionando como se fosse aqui um óleo hidráulico para acionar, no caso, o conjunto. E aqui a fixação, como é que ele é feito aqui, ó, cabeçote do motor, mola no caso do tucho de retorno, o pino esférico que vai fazer a regulagem aqui no caso do conjunto, tá? Se a gente vir aqui na sequência, ó, então tem a fase de compressão, que é onde eu vou gerar pressão, no caso, no circuito hidráulico, acionado pelos câmbios do eixo do comando do motor, da alavanca e do pino esférico, respectivamente. O que é o pino esférico? Esse pino esférico é o que vai fazer a articulação aqui na cabeça dele, porque ele, como ele faz esse movimento de alavanca, ele não pode ser plano, gente. Então, ele tem uma articulação esférica lá para facilitar, no caso, esse movimento, tá? Então, respectivamente, o pino, no caso, o pistão da bomba, desce. O processo de injeção é posto em ação mediante o fechamento da válvula magnética. Então, a válvula fecha, estancou, e o respectivo comando vem da caixa de comando. O batente fica na posição máxima. Isso quer dizer, o que é a caixa de comando? É a minha unidade, no caso de central eletrônica. Aqui está chamando de caixa de comando. O batente fica na posição máxima e a agulha da válvula fecha a ligação entre a câmara de alta pressão e o lado de baixa pressão. Então, a própria agulha aqui, o que ela vai, no caso? Vai mudar esse posicionamento, tá? Em relação ao que a gente está vendo aqui. Então, ele fecha essa ligação aqui, tá? Fechou a ligação entre a câmara de pressão e o lado de baixa pressão, e o combustível da câmara de alta pressão é comprimido. Então, o que acontece? Ele vai ser empurrado, no caso, para o sistema. Tá? Quando ele é empurrado para o sistema, ele força, e como essa aqui é uma mola calibrada, tá? De fábrica,
ela já vem calibrada. Se ela tiver com menos pressão que o normal, o cara vai lá e coloca a calça. Se ele, no caso, tiver muito mais, ele vai ter que ser gerada muito mais pressão. Mas ele vai estar trabalhando entre uma faixa aqui que tem um gap para ela estar começando a abertura dela. O ideal é que abra todos eles na mesma medida, tá? Para a gente não ter diferença de débito de injeção entre um cilindro e o outro. Tá ok? O tempo de injeção tá aqui, ó, o pistão da bomba se desloca e o combustível na cama de alta pressão é comprimido. Então, ele mostra aqui o posicionamento dele aqui, ó. Essa parte aqui é exercida, a agulha levanta, tá? Fazendo com que a pressão na porta-mola e no bico injetor aumente. Então, isso quer dizer que, como aqui tem restrição... Gente, só que eu vou falar um negócio de restrição para vocês, é o seguinte. Essa agulha, ela trabalha com uma folga aqui que é milesimal, tá? Ela não prende porque o acabamento que a gente tem aqui dessa agulha e desse, no caso, dessa capa da agulha aqui, ou a bainha que a gente fala, é muito preciso. É feito um acabamento, no caso, a ferramenta que usa aqui, assim, ela não tem uma resistência, assim, ou fazer uma abrasividade dela muito baixa. Então, ela desliza com facilidade, tá? E o óleo diesel, ele tem uma viscosidade. Essa viscosidade propicia, no caso, isso e facilita. Aqui ele está falando que, ó, eu estava falando entre 250 e 280, aqui está falando que é aproximadamente 300 bar, tá? Ó, o bico injetor se abre a uma pressão de aproximadamente 300 bar e o combustível é injetado na câmara de combustão. A pressão aumenta durante a injeção até aproximadamente 1.800. Por quê? Quando esse pistão aqui está deslocando, gente, e aqui está tendo restrição, é como se eu estivesse pulverizando para ele, no caso, injetar a máxima quantidade, o máximo volume possível. Só que ele tem restrição na passagem. Quando ele tem restrição na passagem, aumenta a pressão, porque eu tenho mais atrito, no caso do líquido, em relação à passagem, ou no caso, o furo que a gente tem aqui, tá? E são furos micrométricos aqui, então, no caso, eu vou ter aqui algumas dificuldades. Eu tenho furo desse que tem variação de 0,02 centésimo até 0,01 décimo, 0,1 décimo. Aí depende muito. Mas as medidas são muito pequenas, gente. Justamente para ocorrer e a gente ter essa pulverização em torno de 1.800 bar. Isso aqui em 1.800 bar eu vou estar jogando como se fosse uma fumaça lá dentro, tá? E aí, como fumaça tem o calor, tem o ar, inflama, tá? E gera, no caso, uma ação. No caso, do empurrar o êmbolo para baixo. O fim da injeção, ó, desligamento do magneto ou do eletrosolenoide, solenoide eletromagnético dele aqui, ó, através do sinal da caixa de comando ou da nossa central eletrônica. A válvula magnética se abre, a mola da válvula pressiona a agulha, no caso da válvula, de volta à sua posição inicial. A mola da válvula pressiona. Isso quer dizer que a mola, como ela é calibrada, ela diminuiu, caiu a pressão, abaixo, no caso, do que ela tem para abertura, então ela vai fazer o fechamento. Tá? E aqui tem um negócio que acontece problemático quando os caras não usam um óleo diesel de boa qualidade, colocam um óleo diesel contaminado com água. O que vai acontecer? O óleo diesel, quando ela tem viscosidade, ela tem um amortecimento. Quando eu ponho água, tá? A viscosidade modifica e ele não tem esse amortecimento, ele começa a desgastar mecanicamente o assentamento dessa agulha no final aqui da bainha, ou no caso do elemento que ela fica na parte interna. Tá? E aí eu tenho outro problema que seria, no caso, a estanquilidade. Então, às vezes pode ser que o motor está funcionando e aí começa a gotejar o óleo diesel aqui. E isso, por exemplo, vai gerar fumaça lá, no caso, no motor, na hora que ele estiver funcionando. Geralmente é uma fumaça preta, porque daí é excesso de combustível. Tá?
Aqui está falando que a consequência disso é que a pressão na câmara de alta pressão e no bico injetor se reduz rapidamente. Isso que cai, tá? E o bico injetor fecha-se no processo da injeção e na subsequente subida do pistão na bomba, esse puxa o combustível para, no caso, a bomba e o ciclo pode começar novamente. Creio eu que quem de vocês já encheu um pneu, no caso de uma bicicleta, ou uma bomba, no caso, para encher uma bola aqui? Aquela bomba que a gente usa, no caso, gente, mecanicamente lá, vocês vão ver que eu puxo, empurro, puxo, empurro, puxo, empurro. Então, o que ele vai fazer? É o mesmo processo que a gente está fazendo aqui para estar trabalhando, só que dentro a gente tem uma parte, no caso, hidráulica. Tudo aquilo que a gente viu lá, hidráulica, tá? A diferença entre hidráulica e pneumática. O fluido, ele é incompreensível. E o ar, ele é compreensível. Então, quando a gente está fazendo uso de líquido, tá? Ele tende, no caso, gerar pressão, tá? E quando a gente tem um fluxo linear ou que não é, no caso, por vórtice ou falhando no sistema, eu vou ter, no caso, uma pressão altíssima nesse conjunto. Porque quando a gente tem ar no sistema, a tendência até ele pressurizar esse ar e gerar pressão, ele perde, gente, tá? Então, o adequado é que a gente tenha aí, no caso, esse sistema muito bem estanque. Tanto é que se der entrada de ar no sistema de diesel, tá? Entrou ar na galeria, por exemplo, faltou combustível. O que vai acontecer? Ar queima, gente. Se ele injetar ar, vai queimar alguma coisa? Vai conseguir elevar aquela agulha ali através da força, no caso, pneumática? Não vai, porque a pressão, no caso, pneumática, ela trabalha com pressões bem mais baixas, por exemplo, que pressões hidráulicas, tá? Aqui, o que eu havia falado para vocês, eu peguei um sistema aqui, ele está monitorando e o que ele está informando, por exemplo, para o sistema. Então, eu tenho aqui algumas coisas. Então, eu tenho aqui, o número 1, 2 sensores de rotação. Pode ser um sensor de rotação que vá na árvore, no caso de virabrequim, para identificar, por exemplo, o funcionamento do motor. Um outro sensor de rotação que poderia ser também na árvore ou no volante, para identificar o PMS, que a gente chama de, no caso, de fase, né? Tá? Um sensor de pressão e temperatura de ar, no caso aqui, que vai, né, próximo do turbo, tá? Ou pressão absoluta no coletor de admissão. Um sensor de temperatura de água e um sensor de temperatura, no caso, do líquido de arrefecimento. Esse sensor de temperatura de ar e pressão de ar admitido é esse que vai no próximo do turbo, na admissão. O de água, no bloco, tá? O de óleo, ele vai na galeria que vai no bloco do motor, ou próximo da bomba de óleo, tá? Aí a gente tem a nossa válvula ou unidade injetora, que é esse cara aqui, que é com solenoide, que é o solenoide que está aqui, e uma válvula solenoide do ventilador. Isso aqui eu não achei, por exemplo, para mostrar para vocês. Essa, na verdade, válvula solenoide do ventilador, o que ela faz para mim? Esses ventiladores que são usados, por exemplo, em veículos diesel, a gente fala que é um ventilador eletroviscoso, tá? Isso quer dizer que conforme vai aquecendo a temperatura, dentro desse cara, ele tem um negócio que parece um gel, tá? Ou silicone. Ele começa a modificar essa viscosidade interna e começa a circular dentro dele como se fossem câmaras que ele vai preenchendo. Quando ele começa a fazer esse preenchimento dentro das câmaras, no caso desse ventilador ou dessa hélice viscosa, ela começa a aumentar a velocidade, no caso, de rotação. Quando ela aumenta a velocidade de rotação, ela aumenta o fluxo de deslocamento de ar. Quando ela aumenta o fluxo de deslocamento de ar, refrigera melhor, tá? Aqui, então, o pessoal vai estar monitorando, por exemplo,
a central aqui, ó, que eles falam, IMS, que ela tem duas aqui, ela tem uma que está no motor e essa COO aqui que está, no caso, na carroceria, tá? Ou dentro da cabine, onde ela vai estar identificando o posicionamento, no caso, do pedal, tem aqui tacômetro, tem aqui temperaturas de ar, da água e de óleo, a minha unidade, e aqui a minha lâmpada espia, que é, no caso, um atuador. Se eu tenho algum problema no sistema, ela vai estar me identificando. Tem muita gente hoje, ou tem muitos sistemas que estão integrados ao painel, ou cluster, porque o cluster também eles acabaram, no caso, como é que se fala? Deixando ele microprocessado, e aí ele tem muitas funções. Então, eu posso, por exemplo, através do cluster do painel, até, no caso, monitorar o sistema de gerenciamento. Tá? Então, em vez de eu ter, no caso, um scanner para poder fazer o rastreamento, por exemplo, das falhas, eu poderia, no caso, entrar, fazer essa liberação e ver como é que são os parâmetros que está de funcionamento do motor em função, no caso, do painel, tá? A Volkswagen já funciona assim, a DAF já tem muita coisa que faz isso, a Scania tem, a Mercedes tem, a Volvo já tem. Então, muitas coisas estão ali disponíveis para o tal do operador, para o operador estar tomando algumas atitudes quando necessário, tá? Esse cara aqui, ó, sensor de rotação, está localizado na carcaça do volante, em alguns casos, tá? Tem alguns motores que vêm isso aqui no próprio virabrequim, aí depende, no caso, como que é o fabricante do motor, tá? Aqui ele fala que é um sensor indutivo, que, portanto, gera a própria tensão através de uma roda dentada de 60 dentes menos 2, tá? Que aqui ele já está identificando o primeiro, informando a ECM a velocidade do volante. Esse sinal é utilizado para cálculo do início de injeção, ângulo de injeção e RPM do motor, ou rotações por minuto. Isso quer dizer que eu não preciso mais, por exemplo, de um sensor de rotação, no caso mecânico, lá ficar contando volta do motor, porque através, no caso do pulso elétrico, ele já, no caso, me simula e me dá a rotação do motor. Antes, os motores diesel, isso aqui, ele era dado pelo alternador. Hoje é dado por esse sensor aqui, que pode ser a parte, ok? Sensor de temperatura. Eu poderia, no caso, estar usando esse sensor de temperatura tanto para água, para óleo, para temperatura do ar, tá? Aí depende. O de ar, geralmente, ele não é encapsulado desse jeito. Ele já fica mais exposto, porque daí ele capta melhor, no caso, a temperatura, tá? Tá falando aqui que é um tipo, no caso, termistor, que na verdade, o que é? Aquilo que eu falei para vocês, NTC ou PTC. A maioria deles é NTC. Então, o que ele vai fazer? Conforme, no caso, vai aquecendo, tá? Ele vai aumentar, no caso, a tensão e diminuir a resistência, tá? Então, ele começa com uma tensão baixa e conforme, no caso, vai aquecendo, a tensão tende a chegar próximo de 5 volts, igual está falando aqui, tá? Ele tem aqui a função de monitorar a temperatura do líquido refrigerante para estratégia de segurança em caso de superaquecimento do líquido refrigerante do motor. Isso quer dizer, faltou água ou o motor identificou que está fervendo, o que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, repotenciar o motor, tá? Isso quer dizer que ele vai tirar potência do motor para funcionamento. Aqui o sensor de pressão de óleo, tá? Eu acabei esquecendo de colocar ali. Ele tem, no caso, está localizado no bloco do motor e
É um sensor de capacitância variável que monitora a pressão no sistema de lubrificação, tá? Então, seria, no caso, o nosso sensor que vai, através dessa capacitância, ou vai informar lá, no caso, o módulo, qual que é a pressão gerada, no caso, no sistema hidráulico de lubrificação. Tá? Se tiver alguma anomalia, principalmente nesse cara que é a parte de lubrificação, o que ele vai fazer? Vai, no caso, repotenciar o motor novamente. Tá? Então, nós temos duas coisas aqui que são graves, que é o sistema, no caso de arrefecimento, temperatura de água, ou temperatura do motor, e temperatura, no caso, ou a parte de lubrificação. Ambos, qualquer problema que aconteça nesses dois aqui, a gente vai ter uma resposta imediata, no caso do sistema de gerenciamento, despotenciando, no caso, o motor. Tá? E quando ele despotencia, faz com que o camarada corra atrás ou vá a uma oficina para verificar o que está acontecendo. Jamais, gente, jamais vocês falem para o cara que acendeu a luz e tal, continua andando, vai até no posto. Se ele fizer isso, vai destruir o motor, tá? Esse sensor de temperatura e pressão de ar, então, ele tem aqui dentro desse cara aqui, existe, no caso, um cristal, tá? E esse cristal, ele é por deformação. E o que acontece? A pressão gerada pelo motor, ele vai, no caso, se deformar. Quando ele se deforma, tá? Ele vai, no caso, gerar, no caso, um sinal. Esse sinal é mandado para a central e, conforme, no caso, a carga ou o que foi programado na central, ele vai aumentar ou diminuir o débito de combustível em função disso. Porque isso aqui está muito ligado diretamente por causa das turbinas, no caso que eu tenho esse sistema. Os motores novos, hoje vocês vão ver que os motores eles estão com turbinas que não mais são acionadas mecanicamente, por exemplo, o wastegate, o controle no caso da turbina, eu já tenho controle eletrônico. Então, através disso aqui, ele pode, no caso, através da central, solicitar que a turbina, por exemplo, não encha tanto, senão vai ser comprometido. Esse meio amarelo que aparece no meio do central ali é, no caso, o sensor de temperatura de ar. Também, quando eu tenho aquecimento muito diferenciado, por exemplo, do ar, no caso que está sendo aspirado, altera aí o volume. Quando altera o volume, também vou ter que ter uma estratégia lá, no caso, para, no caso, estar alterando a condição de injeção. Porque quando a gente tem temperaturas de ar muito alta, a molécula de ar ficou grande, então ela tem que resfriar, que vai aumentar o volume, tá? Ou ela tem que ser resfriada pelo intercooler para aumentar o volume e ter maior eficiência volumétrica no caso do motor. Consequentemente, melhor rendimento mecânico. Central eletrônica, eu peguei uma central qualquer, não peguei no caso aí do caminhão, mas central, de um modo geral, é isso aqui, gente. Tem muita gente que faz reparo em central, elas até abrem, elas são lacradas, mas tem gente que abre por baixo ali e vai achar, às vezes, uma entrada de água que queimou algum componente, alguma coisa assim, tá? Já existe, por exemplo, algumas pessoas que já estão reprogramando a central, que é chipar, igual o pessoal fala aí, para aumentar a potência. Só que os próprios fabricantes já sabem disso, que dá para fazer isso. Só que a durabilidade fica comprometida, tá? E aqui, integrado na central, algumas, aquele outro nós vimos que era atrás, esse aqui na frente, aqui, ó. Esse cara aqui é um sensor, tá? Esse sensor é um sensor, no caso, de pressão, no caso atmosférico. É um barômetro, na verdade. Então, conforme você vai elevando aí a altitude, ele tem que se autocorrigindo, porque senão eu vou ter deficiência no caso de alimentação, no caso porque a quantidade de oxigênio vai ficando rarefeita conforme vocês vão subindo. Então, eu vou ter deficiência também na queima de combustível, tá? E aí os índices de emissão, o próprio rendimento mecânico do motor vai ser prejudicado. É o que eu falei, eu não consegui achar o sensorzinho lá da hélice viscosa, mas
Depois, se eu não me engano, lá no Senai deve ter alguma coisa lá naqueles motores que estão funcionando. Daí a gente pode mostrar para vocês. Tá? Até no caminhão lá da própria DAF deve ter. A gente acaba mostrando para vocês lá, para vocês estarem identificando. O que dá para a gente concluir, gente? Dá para concluir o seguinte: é muito parecido os sistemas que a gente está. O que vai mudar é o processo no caso de geração, no caso de pressão, tá? Uma das características principais que vocês estão vendo aqui é que esse sistema, o PLD que a gente viu lá, ou unidade, o P que eles falam, unidade de pressão, tá? Que é uma bomba unitária para cada cilindro, e nesse sistema aqui é uma unidade de injeção para cada cilindro, tá? Eles trabalham basicamente muito parecido, e eles são muito simplificados, não tem tanto, no caso, na verdade, componentes eletrônicos ou sensores para estar monitorando. Já se vocês pegarem, por exemplo, um sistema que depois nós vamos ver agora posteriormente, que é o sistema Common Rail, eles foram agregando um monte de coisas, só que eu deixo mais confiável e mais o que? Na verdade, rastreado. Então, onde que eu posso ter alguns defeitos, ele vai estar monitorando sempre isso e vai dando um retorno, no caso. Quando ele dá esse retorno aqui, o que facilita? Facilita a gente, no caso, fazer manutenção. Tá? Se alguém tiver, no caso, vontade de assistir algumas aulas, tem um camarada na internet que ele está apresentando um trabalho excepcional. Você pode gravar, é só pegar e depois ver as aulas dele, está dando em torno de 36, 40 minutos. Sobre osciloscópio, gente. Ele está fazendo um monitoramento, no caso de circuitos eletrônicos, não mais com um scanner. Ele, conhecendo o sistema e conhecendo a parte de diagrama elétrico, você faz qualquer avaliação, por exemplo, desse sistema. E isso acaba, no caso, deixando os diagnósticos mais precisos. E você está usando um equipamento que é extremamente sensível e é uma sacada que o pessoal está tendo hoje em dia, que está evoluindo em relação a diagnóstico, porque você está passando daquele processo que você dependia lá de um micro ou de um rastreador que era um microprocessado, para você mesmo estar fazendo a avaliação e o diagnóstico do componente em si, tá? Isso é feito visual, porque ele vai gerar, no caso, um gráfico, e esse gráfico vai dizer para vocês o funcionamento desse carro. Quem tiver, no caso, interesse, o nome do camarada é Abel Kreling. Só colocar esse nome ali, essa semana ele está fazendo uma semana gratuita para o pessoal. Quem tiver interesse, pode baixar depois as aulas dele para assistir, não precisa assistir a tempo real, né? Então facilita aí a vida de vocês. É uma opção que a gente... Eu estou gravando tudo para mim, no caso, que é uma nova ferramenta que o pessoal vai estar utilizando aí para frente. Beleza? Gente, seria isso aí hoje. Tranquilo. Obrigado pela presença de quem está aqui conosco hoje. E amanhã a gente volta a conversar mais um pouquinho. Beleza? Beleza. Até mais. Então tá joia. Bom final de tarde para vocês e se cuidem.